Uma festa com direito à comemoração tradicional do Scarpa. Título, já tá ligado como que comemora. Falta só o rolê de skate depois. A janta improvisada com o que sobrou de um tropeiro arremessado por um torcedor. E claro, com uma taça para encerrar. Mas toda festa tem o seu fim. O pentacampeão do Mineiro volta hoje a campo pela Libertadores e tem pela frente um fantasma do passado. O ano era 1995. Atlético e Rosário Central decidiam a final do então torneio Conmebol. No jogo de ida, 4-0 no Mineirão. E na volta, 4-0 para o Rosário e vitória nos pênaltis. Na sua estreia da Libertadores, o Rosário Central venceu o Peñarol em um jogo muito marcado pela violência. Maximiliano Ortiz, lateral direito dos Carboneiros, foi atingido por uma pedrada ainda dentro de campo após o apito final. A torcida que fez este papelão é a mesma que a caminho de BH acabou se perdendo, viu o ônibus ficar sem combustível e foi salva por um brazuca. Na estreia da Libertadores, Milito não pôde estar na beira do campo por conta de uma suspensão, mas acompanhou a goleada de 4-1 no Caracas, da Venezuela. Agora, para a segunda rodada, terá que montar uma equipe pensando na maratona de jogos. 6 partidas nas próximas 3 semanas. A maior dificuldade é o pouco tempo que temos para organizar o equipo e o equipo pueda jogar de diferentes maneiras. Agrada muito ouvir isso, Milito, porque quando eu trabalhava com Vinícius Gris, Léo Gomide, eu vivia questionando os dois, que são grandes estudiosos da bola. Eu perguntava, cara, mas será que o treinador só tem uma ideia? Não pode ter mais de uma, não pode armar para cada jogo o time de uma maneira? Não é comum. Eles falavam isso comigo, mas tá aí o Milito para provar que eu tinha razão. Tem que ter vários jeitos de jogar. Agora, o Jeff está preocupado, porque o Jeff está aqui preocupado com que time entrará em campo logo mais. Guilherme Alves também, Elton Novaes está por aqui, Thiago Valu, meu líder máximo e supremo, mas a palavra é sua. Eu achei estranho você sentar, que normalmente você senta aqui. Aí você não quer ficar perto de mim, por quê? Qual o seu problema comigo? E essa calça do Cuca aí? Boa tarde. Gostou, HG? Muito boa tarde para você, boa tarde aos colegas. Bom, hoje eu resolvi sentar por aqui porque o nosso Guilherme já estava sentado ali. O Thiago Fernandes, fica no lugar do Thiago. Eu tô aqui para ter embates com o Elton Novaes, né? Que normalmente quem senta de frente pro Elton é o cara que sustenta esse ódio mortal. Ô, Jeves, me agrada muito, mas eu não tô, sinceramente, não tem um lance de estar afetado com esse negócio do Milito e de curto espaço de tempo com tanto resultado ali dentro de campo. O time mudou o jeito de jogar, está muito diferente. E diferentemente de outros jogadores que quando o Filipão estava aqui, eles criticavam a figura do Filipão e não a forma de armar o time, os jogadores do Atlético têm elogiado muito os poucos treinos, mas acima de tudo as boas orientações que são passadas. Eu não caio na esparrela de que, bom, se o Rosário não está bem lá, vai chegar aqui, vai ser uma... Não vai. Para mim é placar magrinha, 1-0, 2-1, apertado e tal. Mas ainda acho que o Atlético ganha. Agora, podemos esperar na sua avaliação hoje um time diferente mais uma vez? Eu acho que é o que o Milito vem falando, né? Eu acho que ele trata o futebol de uma maneira muito interessante. Ele fala sobre várias formas de jogar, mas com uma ideia única, com uma filosofia única de jogo. No entanto, o Atlético mostrou já várias faces com o Milito, apesar de terem sido somente 3 jogos. Você teve um time contra o Cruzeiro na arena de uma forma, contra o Caracas você teve outra escalação, já contra o Cruzeiro você já teve novas modificações. Então ele vai rodando o elenco, vai conhecendo esse time do Atlético, mas a expectativa é de, em algum momento, ele fixar alguma ideia de jogo e pelo menos essa questão, por exemplo, da linha ser formada por 3 defensores ou quem sabe uma linha com 4, fazendo uma saída um pouco mais sustentada com os laterais. Então eu acho que o Milito ele vai mostrando um pouco o cartão de visitas dele, mas dá para se esperar alguma mudança assim. Eu acho que ele não repete o time de domingo. E aí, Valu? Porque na hora que o Jefferson falou, você já deu uma remexida na cadeira, Valuzinho. Boa tarde para você, para os amigos, para quem nos assiste. Eu não tenho essa expectativa do Milito se fixar em um modelo de jogo. Com sinceridade. E da mesma forma que eu disse logo quando ele chegou, que eu esperava mudanças profundas na equipe já para o clássico diante do Cruzeiro, eu acho que ele vai montar na sua cabeça, pelo menos, várias maneiras de colocar um Atlético em campo
E durante os jogos ele vai variar, isso às vezes mudando as peças de lugar, às vezes mexendo mesmo, substituindo. Eu acho, Jeves, assim, claro, respeitando demais a sua opinião, mas ele vai ter apego pelo rendimento do Atlético dentro de campo. Se forem necessárias 1, 2, 3, 4, 5 mexidas de sistemas, claro, substituições ele só pode fazer 5, mas ele é um cara que realmente se sente incomodado quando a equipe não rende e as peças estão no mesmo lugar. Bem diferente do Luiz Felipe Scolari, né? É exatamente isso que o Valu falou. Boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente. É valioso a gente entender, pegar os recortes. É claro que são apenas 3 jogos, mas dentro dos 3 jogos a gente viu diferentes faces do Atlético. Até quando o Cruzeiro se tornou superior na primeira partida, a gente nota que ele tentou fazer alternativas que normalmente não eram feitas, para tentar retomar o controle do jogo. Naquela ocasião não aconteceu, o Cruzeiro continuou melhor e conseguiu um empate ao final da partida. Aí vem o outro jogo contra o Caracas, também movimenta as peças, muda e ao decorrer do jogo, ali já para dar uma descansada, mas mesmo assim mantendo o propósito da equipe. Aí vem o terceiro jogo, coloca uma equipe que num primeiro momento, todo mundo, mas vai jogar com 3 volantes? Não, não era a função do Franco jogar como um terceiro volante. Foi uma posição diferente que o Franco já havia jogado em outras situações, com o Sampaoli, também na seleção equatoriana. Então é um cara que conhece o elenco, conhece o que ele tem nas mãos, sabe tirar o melhor de cada um dos atletas e sabe fazer isso ao longo da partida. Falar a respeito do segundo tempo do Atlético contra o Cruzeiro já se tornou assim, um case de sucesso que a gente vai lembrar por muito tempo. Pode ser que o Milito não dê certo no Atlético, não fique muito tempo aqui. Mas a partida, o segundo tempo do Atlético, com as mexidas que ele fez, a gente sempre vai lembrar. Foi o cara que teve coragem de enfrentar o Mineirão com 60 mil pessoas, o Cruzeiro jogando pelo empate e colocou um zagueiro amarelado lá na cabeça da área. Foi kamikaze, mas funcionou. Exatamente. Então, assim, é aquela questão. Se desse errado, também ia ter uma chincalhada de crítica, mas a coragem, eu acho que em todo momento a gente vai lembrar. Para o jogo de hoje, pensando que a comemoração do título foi no domingo, a segunda foi de descanso, pode ter um time alternado, um time com algumas mudanças pontuais, que é uma coisa que o Valu chama muita atenção sempre, que é a questão física dos atletas. E o Renato Gaúcho chamou atenção para isso ontem, lá na coletiva dele. O Grêmio teve possibilidade de sair à frente do Atipato, não conseguiu sair à frente, tinha um time desgastado, mais cansado, coisa que o Atipato estava no período maior, sem jogos, e acabou o Grêmio sofrendo o revés e não conseguindo buscar o jogo. E o Renato afirmou, é o cansaço que a gente teve. Lembrando que o Grêmio utilizou time reserva na primeira rodada, só o time principal no jogo contra o Juventude e acabou tendo que poupar já nesse jogo. E o Milito vai vir de uma sequência usando o máximo que ele tem à disposição. Até Guilherme Alves, prazer recebê-lo aqui. Primeira vez que a gente faz um programa aqui na Pessoal, Band né? Pessoalmente, né? Que eu já trabalhei. Estive estava na Band o dia que ele estava aqui. Isso, você estava em São Paulo. Ô Guilherme, parabéns pelas suas perguntas ontem lá na coletiva do Cruzeiro. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Mas esse negócio que o Elton falou foi uma tática kamikaze que funcionou. O Milito me parece... O Milito tem um atributo que me agrada muito e que ele já falou sobre ele, mas não é só falar. É através da ação que você nota. Ele fica desconfortável com o revés. Um empate que não favorece, uma derrota pior ainda, ele não fica confortável e ele mexe, e ele faz. Faltava isso no Atlético, né? Porque o elenco oferece condição para isso, né, Gui? Faltava. Eu acredito até que as duas coisas que todo mundo citou aqui, elas acabam se complementando, porque eu vejo o Milito como um treinador que ele tem uma ideia muito clara, principalmente na saída sustentada ali com 3 defensores, os laterais atuando como ala, mas ele é um treinador que ele não tem medo de mexer quando ele precisa mexer. Ele é um treinador que faz acontecer independente das circunstâncias. Como você disse, Elton, o Atlético jogou boa parte do clássico contra o Cruzeiro nesse segundo tempo, só com o Gemerson na zaga, e o Gemerson estava amarelado. O Gemerson tomar o segundo cartão e ele ser expulso, ele num clássico era 2 palitos. Mas mesmo assim, ele não tem medo. Foi até o que eu comentei após o clássico. O clássico foi vencido por quem ousou mais, por quem teve mais coragem de jogar o jogo.
Eu até acho que a mexida do Larcamón de colocar 3 zagueiros, em algum momento do jogo ela aconteceria. Mas ele tentou antecipar o que o Milito já faria, e o Milito ele conseguiu ter muito mais, ser muito mais assertivo nas suas mexidas. E é exatamente isso que ele falou, que o HG falou. O Milito ele é um técnico que ele se sente desconfortável. E ele faz isso desde o primeiro jogo. Ele joga o jogo junto com os seus jogadores. Ele tá à beira do campo, ele é enérgico, ele briga, ele grita. E ele mexe o que tem que mexer. Eu citei a questão aqui de que ele tem uma ideia muito clara de começar a jogar com 3 zagueiros. Mas a gente viu em todos os jogos ele mexendo nessa estética defensiva, nessa estética de criação, em todas as partidas. Então ele adapta seu time ao que o jogo pede. E isso, no futebol moderno, é muito, muito importante. Você tinha citado o HG do Filipão. O Filipão era aquele técnico que começava o jogo de um jeito e terminava do mesmo jeito. Ele mudava peças, mas não mudava o estilo. O Milito, ele quebra completamente esse padrão. Ele me surpreendeu muito, amigos. A saída com os 3 volantes ali, eu fiquei muito surpreso. Porque o Atlético precisava ganhar. Não quer dizer que você jogue com Alan Franco, né? Que você tem que ser extremamente defensivo. Não foi. O Atlético teve chance de abrir o placar com o Paulinho ali. Ficou umas 2 vezes no primeiro tempo. Paulinho teve chance, mas a também, principal né? teve escapada do Hulk também. Então, você via que por trás daquilo ali não era um lance de não estamos com medo, apenas medo de sofrer o gol e, portanto, vamos ficar mais. Não foi um time defensivo demais, não, gente. Mesmo com os 3, que a gente chama de 3 volantes, ele tentou atacar, mas o Cruzeiro estava na dele, esperando para dar o bote também. Então, no segundo tempo, que o Elton disse ali, ele fez umas alterações, cara, que sinceramente, eu dei uma zapiada assim na hora das mudanças e todo mundo ficou muito surpreso com aquilo ali. Ele tira 2 volantes, tira um zagueiro, né, e faz aqui... Não, e deixa o amarelado ainda. Deixa o amarelado. Mas isso mostra também e denota claramente uma confiança no trabalho do Gemerson, né? Que é um dos jogadores mais criticados do Atlético, né? Ele poderia facilmente ter sido substituído, mas estava bem na partida, Milito confiou e deu muito certo, porque ele trouxe o Zarate um pouco mais para trás, recuou o Saravia também, Igor Gomes subindo um pouco mais. Então ele conseguiu fazer um esquema ali bem kamikaze e que se desse errado ia ser um problema muito sério. Mas falando sobre essa escalação dos 3 volantes, eu acho que ficou muito na situação mesmo da posição, né? Você vê o Alan Franco, você vê o Otávio, você vê o Batalha, são jogadores ali de mais característica defensiva do que ofensiva, mas a forma como se postaram dentro de campo, o objetivo era claro de ganhar o meio-campo, né? O Milito sabia que ele ganhando o meio-campo, ele poderia ter transições ofensivas mais rápidas, até com os lançamentos do Fux. O Fux tem feito muitos lançamentos no costado da zaga, né? Meio Gustavo Gomes para Rony, né? Nos bons tempos do Palmeiras. E tem dado muito certo. Então eu acho que a estratégia de ganhar o meio-campo, apesar do jogo ter sido bem pragmático, bem truncado no primeiro tempo, teve alguns escapes do Atlético, mas eu acho que a estratégia foi correta, porque ele conseguiu segurar ali no primeiro tempo. Se não fosse o Paulinho ter perdido o gol, poderia ter virado, por exemplo, 1-0, e depois no segundo tempo, após tomar o gol, ele falou, olha, agora ou vai ou racha, né? E foi. Olha, agora ou vai ou racha hoje, meus queridos, pois não. É que você deu uma gemidinha. Titiolina. É porque você falou um gol do Atlético, um gol do Atlético, um gol do Atlético. Eu sou do respeito ao futebol. Eu também. Eu sou do respeito ao futebol, respeito ao que o Deixa a mesma referência que eu, né? Você tá vendo? É tipo as branquelas. Eu não falei nada, mas você pensou. Então é o seguinte, eu acho que vai ser, eu falei aqui, um gole, esquece, pra mim vai ser apertadinho. É 1-0. É jogo difícil. Não, eu tava conversando com o Jeves antes do programa, e eu peguei e falei assim, gente, o tal do Rosário, ele é uma crosta na cabeça do Atlético, é uma pedrona no sapato. São 5 confrontos com 2 vitórias da equipe de Rosário, 2 empates e uma só vitória do Atlético. Foi aquela vitória que ela se tornou traumática lá em 1995. Né? O Atlético vence aqui por 4-0, uma noite chuvosa no Mineirão, e o Atlético faz um show de bola. O Cairo jogou muito bem nessa partida. Cairo jogou bem, fez gol, um abração pro Cairo. Então assim, e foi para aquele jogo lá em Rosário, que o histórico da torcida lá em Rosário é um histórico muito pesado, muito agressivo. O Atlético pegou e perdeu lá de 4-0, perdeu nos pênaltis. Depois, na Copa Conmebol de 98, o Rosário de novo encontrou o Atlético, empate lá em Rosário,
E o Rosário vence aqui no Mineirão por 1-0. Então, assim, a última visita do Rosário aqui, as últimas visitas, são traumáticas para o torcedor atleticano. Então, hoje, o torcedor do Atlético vai lá e olha a tabela de classificação do campeonato argentino e pega como embasamento, não, é um time que está jogando mal, que é fraco, que é isso. Pode acontecer. O Atlético pode pegar e mostrar toda a sua superioridade e vencer. Mas a Libertadores, ela não nos dá tantos históricos desse tipo de situação. Eu tô vendo que você já tá daquele jeito, né, Gélis? Gélis já tá daquele jeito. Mas é isso, porque eu acho que o Atlético tem que entrar, mostrar toda a sua superioridade técnica, os nomes que ele tem, a força que esses nomes fazem pro Atlético, o torcedor do Atlético, que já tem mais de 30 mil ingressos vendidos, entender esse sentido, saber fazer o Atlético jogar, empurrar o Atlético de forma positiva para cima do adversário para conseguir a vitória. Porque na Libertadores, na primeira fase, o que vale são os 3 pontos. O jogar bem, o jogar mal, tanto faz. Buscando os 3 pontos, valeu. E o Grêmio ontem deu um sinal de alerta para o Atlético. Fique esperto porque Libertadores é complicado. O Colo-Colo, por pouco, não pegou e surpreendeu o Fluminense. Então, o brasileiro, o futebol brasileiro, que tem a melhor técnica, e isso é confirmado nas últimas Libertadores, tem chegado lá na grande decisão e conquistado, tem que colocar também o sapatinho da humildade para pegar, encarar esses times e fazer valer toda a sua técnica. E complementando então essa informação, apesar de poder se apegar nesse histórico de derrota para o Rosário, já fazem 10 anos que o Atlético não perde para times argentinos na Libertadores. A última derrota foi aquele primeiro jogo contra o Newell's Old Boys lá em 2013. Desde então, somente empates e vitórias do Galo. Eu sinceramente, eu tô assim, eu entendo que a vitória da maneira que aconteceu no domingo, ela traz uma confiança que é meio que acima do normal, assim. Sim. E uma coisa que você disse aí, juntando essa confiança conquistada depois da virada no domingo, é o alerta do Grêmio, Gui. Eu acho que tem relação. Se olhar pro Grêmio, mas o Grêmio tava ali, o time reserva e tal. Cara, o Achipato meteu 2-0. 4 reservas. 4. Time misto, né? Time misto, É porque até lá, eles falando ontem nas transmissões, ouvindo pela Gaúcha, o time reserva, é um time misto, na verdade. E assim, eu acho que isso é necessário acender o alerta. Com certeza. Porque Libertadores, cara, tem times que não tem tanta expressão no torneio, mas, cara, o Achipato não tem. Olha o que os caras fizeram. Pois é, não, com certeza. E eu acho que, assim, essa confiança que vem do Clássico, ela é muito boa, mas ao mesmo tempo ela pode ser perigosa. Porque vamos supor, bola por bola, o Atlético ele tem mais time que o Rosário Central. Isso está claramente, principalmente depois da chegada do Milito. Mas um tropeço do Atlético hoje em casa, ele joga um banho de água fria em tudo que o Atlético construiu do Clássico para cá. Então essa confiança ela é muito importante, mas ao mesmo tempo ela é perigosa. Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Elton falou aqui. É um jogo contra um time argentino. Time argentino é chato de jogar em Libertadores. Tem a volta depois lá. Então assim, é complicado. O Atlético tem que ir sim com o pezinho no chão, tem mais time, tem tudo para ganhar. Mas é uma bobeirinha aí, o Atlético toma um gol e aí você vai enfrentar 11 jogadores do Rosário dentro do gol deles lá e aí vai ser difícil. É que uma coisa é a gente imaginar que time o Milito vai colocar e que sistema ele vai colocar para o jogo de logo mais, e aí ele faz de acordo com o adversário, mas por outro lado, eu fico imaginando quem ele vai escalar hoje no time titular. Sabe, Valu? Assim, quem que ele vai escalar no time titular? Porque já surpreendeu. Sim, é o tipo de treinador que fica sempre essa expectativa, né? Você sempre espera algum tipo de surpresa, só que ele tem tantas variáveis. E vamos lembrar que, como disse bem o Elton, ninguém está falando aqui que o Milito já é uma certeza, mas a gente tem que pegar recortes, né? Do Filipão, a gente analisava em cima dos 10 jogos que ele teve nessa temporada. E do Milito até então, são os 3 jogos, hoje vai para o 4. Eu acho que hoje, talvez o que mais preocupe o Milito seja o comportamento do Atlético defensivo, especialmente a bola aérea. Porque a bola aérea é um drama para o Atlético desde o começo de 2023. A gente já passou por Eduardo Cudê, Luiz Felipe Scolari e do Milito. Se a gente pode falar coisas boas, e a gente acho que pode sim falar coisas boas com relação à construção, o número de oportunidades que o Atlético passou a conseguir criar, né,
por vários lados do campo, o Arana voltando a ser uma arma novamente, o futebol do Zaratio, mesmo ele sem ritmo, a gente tem que lembrar, porque é um jogador que ainda está naquele processo de volta de pegar ritmo, porque esteve recentemente machucado, mas a gente já viu, acho que ele foi muito bem nas 2 partidas da final do Campeonato Mineiro, só que também, por outro lado, nos 3 jogos que o Milito comandou o Atlético voltou a sofrer gols pelo alto. Teve pouco tempo para trabalhar do clássico para cá, mas eu tenho certeza que é um ponto que ele deve estar muito atento com relação a isso. Porque além das escolhas do Milito, tem a questão de que ele pode ser informado que um jogador... Sim, é o que eu falei. Pode correr algum risco e tal. A atenção o Valu sempre lembra a gente disso. Assim, gente, tem que olhar como que a parte física do atleta foi passada para a gestão, para a comissão técnica. E nem sempre todas as mudanças são o que ele quer, né? Por quê? Por quê? Vamos lembrar aqui, ó. Ontem a gente pegou, falando a respeito do clássico, a gente lembrou do Hulk tendo saído. O Hulk saiu do clássico colocando a mão na coxa. Colocando a mão na coxa. Pode ter sido feita uma avaliação e apontado no CK, apontou ali pelas condições físicas que, ó, é melhor dar uma segurada no Hulk, porque senão ele pode estourar no jogo contra o Corinthians. O que é melhor, às vezes? Segurar o Hulk por um jogo ou perder ele por 4? Então, tudo isso tem que passar pela avaliação médica. Então, hoje, se o torcedor do Atlético pegar e ver o Hulk no banco, o Zaratio no banco, ou o Paulinho nem relacionado, não é para se assustar. É para entender que teve uma orientação médica bem avaliada, que o jogador que correu uma quantidade absurda no clássico, lembrando que o jogo foi 3h30 da tarde, que pesa também, estava um dia quente em Belo Horizonte, tudo isso pesa nesse momento, vai para o pacotão. E nesse pacotão, hoje, se o Milito colocar um time com algumas peças fora que o torcedor normalmente vê como titular, citei 3, né? O Hulk, o Zaratio, o Paulinho. Lembrando, pessoal, não estou dando informação, não. Eu estou fazendo uma hipótese. E uma hipótese isso acontecer, é para o torcedor ficar tranquilo. Não, e sem contar também, só para completar, HG, que a gente está entrando num período que a gente vai ter 6 jogos em 3 semanas. Isso. A gente entra num período de Campeonato Brasileiro, jogo domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. Então é natural que os treinadores eles precisem poupar jogadores. Infelizmente o calendário aqui do Brasil ainda é um problema. Mas você acha que ele vai girar o elenco todo? Não, todo não. Ele vai... Se eu tivesse que apostar, ele entraria com o time visto ontem. Hoje. Igual o Grêmio entrou ontem. Também. Mas eu acho que o time completamente reserva, até pela importância da Libertadores. Não, estou dizendo o seguinte, eu acho que eu formulei mal a minha pergunta. Todo o elenco que ele tem disponível, por causa desse calendário que você destacou, você acha que ele vai usar? Ele já usou Pedrinho, ele usou Vargas no clássico. Vai rodar. Ele vai rodar. Vai rodar. Patrick. Vai rolar Allan Kardec, Cadu, quem tiver à disposição, Isaac, quem tiver à disposição. Eu acho que ele vai rodar. Não é pegando e falando assim, ó, ele vai colocar como titular. Não. Quem entrou no jogo, ao decorrer do jogo passado, foi o Vargas. Pode ser que no jogo de hoje, quem entre ao decorrer do jogo seja o Cadu, seja o Isaac. Então, assim, ele vai fazer esse time rodar, porque quando ele chegou aqui, pegou o calendário brasileiro, ele já pegou e falou assim, caramba, tem que fazer essa E olhe rodar. lá se daqui a pouco tem... estão tentando... Tem jogadores no elenco hoje do Atlético que existem outros clubes interessados, né? Daqui a pouco, se esses caras deixarem o elenco, olhe lá se ele não olhar para a base, que muita gente tem surrado bastante, e trazer 2 peças para entrar também nesse rodízio aí de cima. Que coisa boa, Valor. Que Milito te ouça. Eu acho que vai acontecer com frequência. Eu também acho que daqui a pouco você vê um Patrick no time titular, sabe? O próprio Kardec que você citou aí. Pô, tá aí. Tá no grupo. Tem bola. E aí ele detecta. Então, meu filho, você vai lá e se mata. É aquilo que Porque eu acho que quando ele colocar esse lado sanguíneo dele, que eu já notei, o comportamento do Atlético diferente, depois que ele chegou, comportamento mesmo. E ele falou isso na coletiva. Comigo não tem essa de desistir do jogo, não. Que é um dos pontos que mais me chama a atenção com o Abel Ferreira. Palmeiras não desiste do jogo. Pode estar perdendo 2-0. Não desiste do jogo. Perdendo 3, não desiste do jogo. Acho que aquela... quer dizer, é um jogo simbólico, mas já tivemos várias situações. Com o próprio Atlético,
Quando o Atlético vencia por 2, eles buscaram, mas contra o Botafogo, cara, no passado o negócio, desculpa. Você não pode ficar, eu tenho essa opinião válida para todos os clubes, você não pode ficar com o jogador ocioso no elenco. O jogador está recebendo em dia, o jogador é relacionado, tem contrato, fica no banco, mas não é utilizado. Ou você afasta e define de vez, tá para negociação, ou você coloca para usar. E é isso que eu acho que vai acontecer com o Milito. Todos que estão à disposição, já praticamente já foi colocado de lado aquela situação. Por quê? É caro, entra na folha. Você imagina, por exemplo, jogadores que não estou dizendo que... eu já falei a respeito, com todo respeito aos atletas, o Vargas, o Pedrinho, o Allan Kardec, o Patrick, mas são jogadores que entregaram muito menos do que o torcedor atleticano de uma forma geral esperava. Tá, aí eles não entravam de maneira alguma, mas ao mesmo tempo sempre relacionados. Então o Milito está certo, e ainda mais nesse nível que ele exige. Quem sabe até esses atletas consigam mostrar algo diferente daquilo que já foi mostrado. Ô, gente, deixa eu dar um recado aqui. Vamos falar de coisa boa? Então vem pra cá, meus amigos que estão sofrendo com pagamento de juros abusivos embutidos num contrato de financiamento. Quase sempre